Mestre Clóvis, formado na capoeira, Mestre Clóvis Rasta, né? Hoje meu nome aí, filosofia Rastafari. Na caminhada aí a gente acaba redescobrindo assim, realmente, né? Toda essa essência. Na verdade, eu aprendi de tudo um pouco assim, graças a Deus, tudo um pouco. Capoeirista, percussionista, entende, né? Eu aprendi muita coisa, graças a Deus, né? Minha casa aqui eu faço tudo, graças a Deus, assim, tudo. Obra, empreendedor, de construtor, você tá me entendendo? Artesão, você vê o banco aí, acabei de fazer esse banco esses dias aí. Produtor cultural, né? E tem assim, pô, muita coisa. Eu aprendi de tudo, com a minha mãe aprendi de tudo. A minha história assim, ele vem lá, já começa pela minha mãe, né? Que é uma mulher negra, espírita, guerreira, né? Pô, de luta, de batalha, né? Então, na minha casa, graças a Deus, assim, eu vivi um momento assim de muita fartura, assim, nada a reclamar né? De fartura, de tudo, assim, de música, de cultura, né? Então, porque minha mãe, ela sempre trabalhou essa questão, não só para mim, mas a minha mãe, né? Eu acho que as mães de santo, ela tem um papel assim muito importante nessa questão de resgate, de mudança, assim, né? Da forma assim de lidar com as pessoas, né? Da questão do acolhimento, né? Vou botar assim na forma do acolhimento. Que a minha mãe realmente ela acolhia todo mundo, ela era assim uma mulher assim incrível, né? Então, além do terreiro, né, que ela tinha, né, que era o centro espírita, e constantemente tinha assim muita música, muitos, né, instrumentos, né, que aos fins de semana rolava assim vários músicos assim da região. Antigamente tinha muito sanfona, acordeão, tantão, então tinha aquela galera que geralmente assim um sábado, né, aos fins de semana rolava sempre assim um evento em casa. Então eu comecei já a praticar assim a questão da música assim cedo, né? Então eu comecei assim a observar muito a minha mãe desde pequeno, né? Quer dizer, a minha escola realmente começou dentro de casa, a minha formação, né? Dentro de casa já, com essa forma da minha mãe trabalhar, né? Então eu comecei já a praticar ali também o Ogã, como Ogã também, né? Participava lá. E a minha mãe, assim, ela sempre me deu liberdade, quer dizer, de 8 irmãos, assim, eu sempre fui assim um braço direito dela, pra tudo, desde pequeno. Eu me lembro bem que, 9 anos de idade, minha mãe já tinha separado, né? Na minha caminhada, eu já comecei a conhecer a capoeira. Que, né, tinha assim, em Volta Redonda, chegou para cá a capoeira, o mestre Henrique, que era, né, desenvolveu um trabalho com a capoeira em Volta Redonda. E eu já com esse conhecimento dentro de casa, né, com a minha mãe, né, da história dela, né, história de negra, mulher negra, guerreira ali, que todo nesse sufoco, né, que o negro passa ainda, infelizmente até hoje, né, um sufoco. E eu já comecei a ter uma noção ali realmente, né, como funciona essa questão. E a capoeira veio também para reforçar mais esse trabalho. Comecei a participar com a capoeira, nisso também já comecei a participar de alguns grupos musicais, né. A música também já começou a me dar assim, uma oportunidade legal, né. Comecei a participar porque antigamente tinha muitos blocos de carnaval em Volta Redonda, escola de samba. Eu comecei já a participar de todos, né, esses eventos culturais assim, da cidade, né, e aprofundando cada vez mais na música. Eu fui começando a entender mais, participar mais, né, através da percussão, que o meu forte sempre foi o atabaque. No final assim, da década de 70, no começo de 80, assim, virada, né, de 70 para 80, assim, eu fui no Clube Palmares, né? Que eu já tinha assim, uma formação já na capoeira, né? E já também realizava alguns eventos, né? Que antigamente eu realizava alguns eventos já, novo, né? Já praticava assim, algumas atividades de festa junina, filmo bastante festa junina na época, aqui no bairro, né? Aqui em casa também saiu até um bloco de carnaval, você vê, né? Minha mãe, influência da minha mãe. Aqui, né, o movimento era tão grande assim de pessoas aqui que acabou acontecendo até, né, a minha mãe fundou um bloco aqui de carnaval, né? Quer dizer, eu sempre na linha de frente com ela, né, correndo atrás de toda a organização, né? E esse bloco, nós fomos desfilar na vila, tinha um desfile lá dos blocos de carnavais, né? E eu me lembro muito bem que uma vez a minha mãe fez um desfile lá falando sobre Chico Rei, né? Chico Rei também é um negro também, né? Mocígo do Ouro, né? Em Minas Gerais. Então ele conseguiu assim se libertar e libertar assim muitos negros, né? Através do ouro, né? Que ele conseguia lá nos trabalhos, na luta lá, né?
E isso também fui só agregando, né? Buscando assim informação sobre essa questão do negro, né? E aquilo já foi me dando assim uma base, né? Mas eu sempre assim, eu tinha assim uma observação de algumas coisas que acontecia, que antigamente assim, já acontecia a questão de eu ver muitos negros, né? Amigos meus assim, morrendo assim, na repressão policial, que antigamente tinha a questão do grupo de polícia, né? Esquadrão da Morte, né? Pô, cara, os caras detonavam aqui, você tá me entendendo? Então aquilo já começava a me dar assim uma noção realmente que alguma coisa estava errada. Até hoje, né? Essa questão do extermínio assim é muito forte. Então aquilo já me dava uma noção e também, e outra questão que me deixava assim muito, que eu ficava assim, analisando, né, o motivo daquilo, que realmente assim, em todas as empresas tinha as placas que, né, que colocavam, exigiam boa aparência. Falei, pô, você tá entendendo? Né, que boa aparência é essa, você tá entendendo? Aquilo já me dava assim, sentido de alguma coisa errada também. Eu acabei, né, pegando todo esse conhecimento também na questão da produção. Aí eu fui para o Palmares. Eu fui até a direção do Clube Palmares, que na verdade o clube estava fechado na época, né? Não estava acontecendo nenhum evento. E a diretoria do Palmares se reunia na 208, até nesse clube que a minha mãe era diretora, que é o Rodoviário Atlético Clube, né? E eu bati um papo com a diretoria do Palmares, né? Do Clube Palmares, na época, que é para mim estar realizando lá um trabalho com a capoeira, né? Com as aulas de capoeira e também com algumas produções. E fechamos uma parceria ali, né? Então ali começou a minha trajetória dentro do Palmares. Realmente aqui foi ali, né? Quer dizer, o básico eu aprendi em casa, né? Na rua com minha mãe. Mas Palmares foi realmente assim, onde eu concluí realmente a minha faculdade, ou como colocar assim, né? A faculdade da vida, que é uma das mais difíceis, né? Você tá me entendendo? E comecei, né? Juntei a comunidade, que eu sempre gostei muito de trabalhar com a comunidade, né? É importante isso, né? Você tem que, né? Exercer, né? A política da boa vizinhança, né? Que diz, a palavra, né? Para isso, que seria que essa questão de você conviver com todos assim, em harmonia. Então eu sempre procurei isso, né? E no Palmares realmente eu já envolvi a comunidade, alguns amigos também foram para lá para me ajudar, estava cheio de mato, né? Só tinha um barraco, no Palmares só tinha um barraco, na parte de baixo, né? E uma secretariazinha em cima de alvenaria, mas embaixo era um barracão. Então eu fui para o Palmares, né? Eu comecei a realizar essas atividades lá, né? Juntei os meus amigos, né? Roçamos, limpamos, né? Aí montei um espaço, um quadrado assim para mim desenvolver minhas atividades, né? Com a capoeira, principalmente. Né? E ali começou, né, todo esse processo de mudança, né? De estar enganjado mesmo na luta ali do negro, né? Eu comecei a desenvolver um projeto, né, com a capoeira, né, e com a percussão. Aí conheci também a Nilzete também, que é o fundador do Grupo Nizinga, né? E o Grupo Nizinga também ela tinha um trabalho já com o grupo. E eu montei também, né? Comecei por ali já, né? Montei uma banda, que é uma banda Achante na época, o nome, né? Banda Achante. Aí incorporei a banda já com a dança, né? E, pô, foi um trabalho assim excelente, que nós fizemos assim uma parceria assim durante muitos anos, né? O Grupo Nizinga, assim, né? Uma representatividade muito forte também nessa luta aqui, pelo menos aqui em Volta Redonda, né? E eu comecei a desenvolver alguns projetos também com samba. Né, eu já tinha assim, um conhecimento muito forte com o pessoal do São Carlos, né? Bateria do São Carlos, né? Aí convidei também o pessoal do São Carlos para a gente estar realizando lá um projeto com samba. Né? Aí começou, né, esse trabalho, né? Com a música, na forma geral, né? Trabalho cultural. E a coisa começou a ganhar campo, começou a ganhar corpo, né? Na verdade, o samba ele começou assim toda semana realizava um samba. E eu montei lá também um fogão a lenha, né? Tem até uns panelão aí que a minha mãe fazia muito as comidas, né? Aí uma vez por mês eu fazia assim um panelão, às vezes era um mocotó, às vezes uma boa baiana, uma feijoada, né? Isso começou, né? E, além do samba, né? Do afro também, né? Que era muito forte, né? De dança nizinga também, mais né? E a família palmarina começou a chegar, né? Começou a incorporar aquele trabalho e foi crescendo o trabalho. Quer dizer, a consciência já veio dali, porque já acontecia assim, né? Começou a acontecer vários eventos nessa linha, né? Cultura negra, né? Como tem aqui vários projetos aqui, depois te dou, né? Te dá
a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão também, né? Os trabalhos que aconteciam lá. Então foram vários eventos sobre cultura negra, Semana da Beleza, arte, cultura negra, assim, isso aí acontecia constantemente, né? E mais para frente também surgiu um bloco, que é o Bloco Afro Palmares também que eu montei, né? Então o Palmares começou, quer dizer, o Bloco Afro já foi mais à frente, mas nesse período, né, de organização, né, de crescimento, houve um problema muito sério no Palmares, que as pessoas, quer dizer, nós começamos a se juntar as pessoas, então o movimento começou a crescer e o trabalho começou a fortalecer, a gente chegando, né? E essa questão parece que começou assim, a incomodar, né? Assim, vamos botar assim, eu vou falar assim na questão da elite, né, da sociedade, né, que ali, o trabalho que estava acontecendo ali, eu creio que acabou se incomodando algumas pessoas ali. Aí nós começamos a sofrer assim umas pressões em relação, inclusive fui até preso no Palmares uma vez, rapaz, você vê, já fui preso lá dentro, já fui preso uma vez no Palmares lá, em que a polícia chegou lá, me prendeu, então tinha os policiais, né, antes faziam umas rondas assim, aí o policial me viu lá e cismou de me enquadrar, né, queria entrar lá, eu falei, pai, você não vai entrar aqui, aí houve uma discussão lá e acabaram me levando preso, né, mas depois, né, quer dizer, não levaram preso, mas, né, acabaram me liberando depois, tá me entendendo? Mas a pressão era muito forte ali no Palmares, né? E aconteceu do governo na época, assim, arrumar uma forma de expulsar a gente dali, rapaz, você vê só. Aconteceu essa questão em Volta Redonda na época, né? Do governo municipal da época, né, armaram um esquema entre eles lá de nos expulsar ali do clube. Aí uma vez assim, a sorte que eu estava dormindo lá no Palmares também, né? Nesse dia. Estava morando lá, eu já morava assim na parte de baixo no barracão, né? O Júlio não morava lá ainda. Ah não, o Júlio já morava, né? Depois mais pra frente ele foi para morar. Aí eu dormindo assim de madrugada, né? No mês da manhã, 6 horas da manhã, eu tô deitado assim, tô escutando um barulho, né? Num muro assim da máquina, né? Trabalhando, né? Derrubando o muro. Aí eu acordei assustado com aquilo, falei, pô, 6 horas da manhã. Aí eu acordei, né? E fui lá perguntar né? A rapaziada lá, o que estava acontecendo. Oi? Não é trator mesmo, essas máquinas. Né? Os muros, né? O muro ali é um muro grandão. Então eles começaram, inclusive tinha uma rachadura, até agora recentemente caiu de novo, aí já construiu de novo lá. Mas um problema sério ali, tinha uma rachadura de cima e embaixo, né? Então eles vieram com essa alegação, né? Não, 6 horas da manhã, você vê, eu dormindo, aí eu fui perguntar para eles o que estava acontecendo, eu falei, não, rapaz, é que o prefeito mandou a gente vir aqui derrubar esse rachado aqui para a gente reconstruir. Pô, aí tudo bem. Aí eu voltei, né? Falei, pô, tá legal. Aí eu voltei, fui dormir, né? Aí, né? Geralmente ali em Palmares, assim, a música se enrolava direto, então todo dia tinha, pô, música, movimento, né? Então eu sempre gostei da noite, né? Então, né? Minha mãe até já sabia disso mesmo, entende? Ela sempre já me deu liberdade mesmo, assim, de viver na rua, assim, curtir a noite, tá me entendendo? Aí eu voltei para dormir de novo, aí quando deu mais ou menos 8 horas, 8 e pouco, assim, um barulho já estava do lado, assim, onde estava dormindo. Tem um portãozão grandão que tem lá. Aí estava do lado dormindo, assim, pô, eu acordei assim, quando eu acordei, pô, metade do muro já tudo embaixo, meu camarada. Você tá me entendendo? Aí eu, assustado com aquilo, já fui lá, gritei, o Júlio também já estava também, né, já acordou também com aquela, né, tudo aquilo, né, que eles estavam fazendo ali. Aí, pô, aí eu perguntei ao camarada realmente, né, você viu assim, eu falei, rapaz, que é isso, rapaz? Você não falou que veio aqui para arrumar o muro ali, a rachadura? Aí ele virou para mim e falou assim, falou, não, rapaz, na verdade, o prefeito mandou a gente aqui para derrubar e expulsar esse monte de negro, cachaceiro, fala assim dessa forma mesmo, cachaceiro e roaceiro que estão aqui, você tá me entendendo? E nesse momento assim, eu já, pô, já perdi o controle e já falei, some daqui você, já peguei um cabo de enxada assim, você tá me entendendo, né? Aí já parti, né, eu sei lá, eu sei que saíram todo mundo, né? Saiu todo mundo, mas na verdade acho que foi, pro prefeito foi a pior coisa na época, né, que ele fez, você tá vendo?
que isso acabou ganhando assim uma promoção forte assim, né? Em termos de discriminação, de racismo, você tá me entendendo? E aí realmente Palmares deu assim uma alavancada assim, né? Em termos de luta, você tá me entendendo? Por aquele momento, né? E né, quer dizer, a negritude, a negada se juntaram realmente de uma forma assim muito forte, né? O movimento cultural em Volta Redonda pegou na época assim muito forte essa questão. E tanto que, né, que na época participaram aqui grandes lideranças negras do Brasil, né? Abdias Nascimento estava presente, Lélia Gonzalez, né? Benedita da Silva, né? Caó, né? Zé Miguel. Então, por esse ato, né, que aconteceu, né? Aí o prefeito, né, que assumiu recente, ele assumiu essa questão de estar reconstruindo o muro, novamente de Palmares. Mas só que o movimento, na época, assim, não achou só a questão de reconstrução do muro, né? A exigência nossa foi de ter um espaço central, né, que é para nossas manifestações, né? Aí que surgiu a questão do Memorial Zumbi, né? Que está ali por esse ato que aconteceu na época, né? A questão cultural, ela acabou assim até fortalecendo muito no Palmares nessa época, né? Que surgiram vários trabalhos assim, né? Inclusive nós tivemos a oportunidade até de lançar um bloco lá, que é o Bloco Afro Palmares, né? Um bloco afro assim, só com atabaque assim, foi muito forte também, né? Só que eu vejo assim que a questão política assim, ela é muito séria. Você está me entendendo? Quer dizer, o Palmares, né, teve assim né, cresceu, né, fortaleceu bastante, mudou o movimento cultural dentro de Volta Redonda, assim, muito forte essa questão, tá me entendendo? Mas a questão toda é que a participação política, assim, ela acabou prejudicando, né? Que a política realmente ela não está aí né, não é para o negro em si, né? Política governamental, né? Você vê que nós estamos aí, essa luta toda aí sobre o racismo, né, estrutural, né? Estamos batalhando até hoje, a luta assim, é frequente sobre a questão, tá me entendendo? Mas quer dizer, essa questão política aconteceu até por esse ato, né, da derrubada do muro e acabou, né, todo o movimento se envolvendo na política. E isso acabou assim até dividindo bastante o movimento, né? Bastante movimento, que, né, já começou uns já para um partido, um para o outro, quer dizer. E a questão assim começou a ficar muito séria em Volta Redonda, essa questão da política, né? Do negro, do fortalecimento. E né, até completando isso aí, né? Eu acho até legal isso hoje, assim, a questão do Memorial Zumbi, nesse sentido. Que o Memorial Zumbi está dando também essa oportunidade, né? Eu acho que é legal. Você vê que é uma luta, né? A importância também do Memorial Zumbi, muito forte, né? Hoje eu estou vendo assim, o trabalho que está acontecendo lá, das pessoas começando a ocupar, né? E realmente eu acho que a forma ainda de ocupação do Memorial Zumbi não é essa, né? Eu acho que o negro tem que ter uma certa autonomia, né? Que realmente não tem, né? E ali você tem ainda que, né, obedecer a ordem, obedecer, né? Você tá entendendo? Quer dizer, não é por aí. Eu acho que a gente precisa batalhar mais para estar, né? Para ter assim já uma certa autonomia ali no Memorial Zumbi, né? Mas a luta é essa aí. Eu acho que, quer dizer, eu estou falando assim a minha importância realmente dentro desse trabalho, né? Então, até por essa questão toda, essas divisões todas, eu resolvi montar um trabalho, né? Montar a minha empresa, né? Aí que eu já lancei a minha empresa, Zumbi Produções. Inclusive o lançamento dela foi até no CTC, tá até ali um cartaz, né? Foi o primeiro encontro da beleza e cultura negra, né? Onde eu reuni vários grupos, os grupos aqui de Volta Redonda. Roberto Ribeiro, um parceirão que eu tive também, que eu conheci, né? Um músico, né? Um artista no Rio de Janeiro, né? Que eu acabei assim, né? Tem essa história também, que eu frequentei muito o Rio, né? Através do Palmares eu conheci também um grupo Afro Aguibara Dudu, que é um grupo também de resistência no Rio de Janeiro, né? Resistência fortíssima no Rio de Janeiro. E eu acabei também conhecendo lá, né, a fundadora do grupo Aguibara Dudu, que é a Vera, né, Vera do Aguibara, que posteriormente, assim, né, até minha comadre, né, a Vera também teve assim, um trabalho muito importante, até aqui no Rio de Janeiro, né. Então, isso tudo é a questão mesmo, assim, da dificuldade que nós temos, né, essa questão que você fala, né, do racismo estrutural, entende? Quer dizer,
Pô, eu recebi muito não lá fora, pai, muito não. Você tá entendendo? Apesar que eu acabei descobrindo assim, que tem muita gente assim, a fim de mudar isso, né? Que a mudança do racismo realmente não tem que partir só do negro, do branco, né? A sociedade em si tem que estar se movimentando em relação a isso. Isso aí é questão política, essa guerra toda, essa briga toda aí, é questão política. Mas o povo em si não quer saber disso não, você tá entendendo? O povo sim está querendo a liberdade. Minha mãe é um exemplo disso, rapaz. Aconteceu, né? Voltando até eu falar da minha mãe, mais uma questão assim importante, né? Que aqui nesse espaço aconteceu muitos eventos também, né? Minha mãe, inclusive, assim, ela veio para cá, começou a desenvolver o trabalho dela aqui, né? No centro espírita também, né? Mas acontecia também aqui um samba, né? Todo fim de semana acontecia um samba. E foi lançada aqui essa questão do bloco, né? Do bloco, nós lançamos aqui um bloco também, o bloco Deixa Falar, né? E esse bloco, nós desfilamos assim, muitas vezes assim, na avenida. E o interessante nisso, a questão que eu estou falando em relação à minha mãe, porque o bloco, você vê só, o bloco saía daqui e a gente ia desfilar na rua, lá na avenida. Então era uma competição, né? Pô, não, todo mundo queria ganhar, pá, né? Mas a gente desfilava, depois vinha para casa, aí no dia seguinte a minha mãe convocava a gente, na maioria, a galera toda, para a gente fazer parte de um bloco também, que era da Elite também, lá de Volta Redonda, que é o tal do bloco Cervejinha, né? Da Elite também. E a minha mãe também era muito conhecida, né? Volta Redonda nessa área também, né? Essa questão política também, assim. Então o pessoal acabou chamando, né, envolvendo a minha mãe para ela também estar participando também de um carnaval lá. E minha mãe pegou todo mundo lá, vamos pra lá, pô, e fomos lá pro Cervejinha também, para disputar com Cervejinha, para disputar com o nosso próprio bloco. Tá me entendendo? Eu falei, pô, cara, poxa. Mas na verdade eu acabei entendendo assim que a preocupação da minha mãe não era essa questão de disputa, você tá entendendo? A questão dela era a questão de ver o povo ali, né, alegre, feliz, liberto, você tá me entendendo? Então isso pra mim foi também foi para si muito forte. E aí, quer dizer, a minha mãe depois ela saiu daqui e foi morar em Resende. E eu lancei a minha empresa e criei também um projeto muito forte aqui também, que é o projeto Flee África Brasil, né? Que na época a luta era muito forte em relação ao apartheid, né? De Nelson Mandela, né? E aconteceu assim durante, muitos anos, foram assim 18 anos consecutivos, assim, muito bom. Quer dizer, eu só não fiz um ano pelo falecimento da minha mãe, mas foram assim 18 anos de projeto na rua. E eu comecei também a sofrer uma certa pressão também sobre esse projeto na rua, governamental. Inclusive em minha casa, eu fui obrigado a cancelar meu projeto. Uma vez o governo na época assim, cismou de tirar meu projeto daqui da rua e mandar para a rua de trás, né? Só que ali sem estrutura, né? Nenhuma, eu acabei assim não dando prosseguimento a esse projeto do Flee África Brasil, né? E eu comecei assim, a encontrar uma certa dificuldade, né, em estar realizando alguns projetos em Volta Redonda, você está me entendendo? Que é difícil assim, você falar sobre cultura negra, assim, né? Não só aqui, mas como, né? Estou falando num plano, né, governamental, é difícil. A política assim, ela tem uma forma assim, de bloqueio assim, muito forte, que a gente precisa estar superando isso aí, passando por cima disso, tá me entendendo? Aí eu resolvi, né, no caso, abrir a minha casa. Falei, pô, a alternativa que eu tenho é de abrir a minha casa, né? E comecei a convocar, né, os amigos, assim, graças a Deus, né, no meio musical, assim, né, sempre tive presente, assim, a galera sempre teve presente, né? Pô, quantos músicos, artistas já não passaram pela primeira vez, né? Subiram num palco, né, através dos meus projetos, né? Desde lá, de Palmares, né? Esse evento da rua, então, quantas bandas, assim, já não passaram, foram lançadas aqui, né? Também o ECFA é um grupo forte, né? De Volta Redonda, assim, tá ainda, as pessoas estão se organizando ainda, mas o fundador do ECFA saiu daqui, né, Caetano, né, morava na rua de trás e vinha participar desse projeto também, então começou lendo toda uma história. Eu tenho uma participação, né, uma influência muito forte nesse sentido, tenho essa consciência, né, a questão do reggae, do rap, do samba, quer dizer, eu sempre abracei todo, né, todas essas frentes, né, todas essas tendências musicais aí, você tá me entendendo? E eu acabei assim, não tendo como dar continuidade na rua nesse projeto. Aí eu falei, vou abrir minha casa. Então, convoquei, né, comecei a derrubar as paredes, cada evento que fazia, né? Quer dizer, falta de recurso também.
Então, minha casa comecei na sala, derrubar a parede da sala e fazer uns eventos. A galera vinha para cá e vendia uma cerveja, né, vendia um salgado. E a coisa começou também a ganhar corpo, né? Graças a Deus, sim. Esse espaço aqui, eu abri justamente na inauguração da minha empresa, que foi ali, dia 13 de abril de 91, que foi o lançamento da minha empresa, da Zumbi Produções, né? Realmente que eu comecei... nesse período eu ainda estava no Palmares, ainda estava trabalhando, ainda estava lá com as atividades no Palmares, né? 91, acho que até 96, mais ou menos aí eu estive lá de frente de alguns projetos culturais no Palmares ainda, né? Mas eu tenho assim uma proposta ainda, uma continuidade muito forte, né? Até por coincidência aqui, né? Você vê de todo esse trabalho, eu tô assim, agora inaugurando minha secretaria aqui, né? Que até essa dificuldade de ter mesmo assim, né? Agora vocês estão mesmo assim, né, inaugurando a minha secretaria aqui. Agora também tem um salão, né? Tem um quintal ainda, que eu tô ainda trabalhando assim. Da reforma, tá me entendendo? Mas a ideia assim, é dar continuidade a todo esse trabalho, né? Eu acho que a minha participação toda na questão da cultura negra tem tudo a ver com isso, você está me entendendo? É igual eu falei recentemente, a gente tem que trabalhar com todos, entende? Então, minha casa assim, é uma casa aberta, participa todo mundo, aqui rola tudo. Rola rock, rola o reggae, rola o samba, né? O rap, né? O afro, quer dizer, rola tudo. É um pacote assim muito forte, graças a Deus, né? Que eu agradeço. Inclusive até o rock também é negro também, né? Com a história da música também, o rock também tem uma história, se você buscar legal lá, tem lá uma raiz lá, legal lá, você tá me entendendo? Então essa é toda assim a minha trajetória, né? A perspectiva que eu tenho é que o futuro é negro. O futuro é negro, nós somos aí a maioria do país, né? Pô, o nego fala 60%, mas eu coloco até mais do que isso aí, você tá entendendo? E na minha época tinha muita questão das divisões, né? Não é divisões, as pessoas realmente assim, os negros, né? Você vê que a pressão forte do sistema, né? Do negro assim não se aceitar, né? Como negro. Então, antigamente era muito forte isso. O negro se aceitava de tudo. Era moreno, mulato, café com leite, chocolate, mas nunca negro. Negro não, quer dizer, hoje já mudou essa situação, né? Então, o negro mais se identifica, você está me entendendo? Isso eu acho já é um avanço muito forte, né? E em termos de cultura, que realmente nós construímos o país, tá me entendendo? O negro constrói o país aí. A mão de obra, assim, legal aí, tá entendendo? Em termos de cultura, de estrutura, assim, entende? Então, o que eu acho é essa questão de organização, eu sempre falo isso, que é necessário isso. Organização, né? Você tá me entendendo? Tem que estar unido, tem que estar junto, você tá me entendendo? Então, eu acredito muito no futuro, né? Você vem aprendendo um negro mais se destacando, assim, né? Nas faculdades aí, na faculdade, entende? Nos estudos, que é necessário, né? Bater muito forte isso, a questão da educação, né? Eu tive o privilégio, né, de não ter de não precisar, né, de estar, né, encarando a faculdade aí fora aí, você tá entendendo? Que para mim foi importante, né, eu sabia ler e escrever, né, foi de grande importância, que na minha casa eu tinha de tudo também, livros à vontade, né, discos também, né, música assim, então, graças a Deus, na minha casa eu consegui assim, né, me formar legal, né, sobre essa questão. Mas a educação acima de tudo, ela é muito importante, né? Começar pelos jovens, assim, trabalhar, né? Então, eu vejo, assim, que o futuro promete muito pra gente aí, você tá entendendo? Acho que a questão é isso que está acontecendo aqui agora, a gente precisa estar discutindo, tá batendo papo sobre essa questão, né? Passando pros jovens, assim, a importância deles também, né? Que o futuro realmente está na mão deles, né? Então, eu, assim, como retaguarda, eu me vejo, assim, nessa obrigação, né? De estar sempre, assim, apoiando todo tipo de trabalho cultural, né? E é isso aí, eu vejo assim um futuro melhor, eu vejo assim dessa forma.